Quarta-feira, dia 2 de agosto, nós talvez teremos o primeiro corte na taxa Selic em mais de 3 anos. O que isso significa para a economia brasileira? Será que a renda fixa vai acabar? O que o investidor precisa fazer? E será que nós vamos voltar a ver vídeos exagerados sobre o assunto? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Para relembrar um pouco, ali na segunda metade de 2020, pouco após o início da pandemia, nós tivemos a menor taxa da história, apenas 2% ao ano. No caso, uma taxa baixa estimula o crédito. Pessoas tendem a pegar dinheiro emprestado, pois os juros são baratos, e empresários também tendem a expandir mais os seus negócios pelo mesmo motivo. Só que por outro lado, esse mesmo excesso de consumo acaba ocasionando em inflação. Para controlar essa inflação, a gente viu sucessivos aumentos da taxa Selic, chegando até os atuais 13,75% ao ano. Atualmente, com uma taxa Selic um pouco mais alta, isso acaba desestimulando a expansão da economia. Nós temos, por exemplo, menos indústrias aumentando a sua produção, mas, por outro lado, nós temos uma inflação mais controlada. Agora, de acordo com os órgãos competentes, nós chegamos em um ponto em que faz sentido diminuir essa taxa para níveis um pouco mais saudáveis. E caso você esteja acompanhando, existe uma forte pressão do nosso governo atual em baixar essa taxa. Ministro fala em psiquiatra para Campos Neto, o presidente do Banco Central, caso a taxa Selic não caia. Lembrando também que não é o governo federal que controla a taxa Selic, mas sim o Banco Central, que a princípio é um órgão independente. Então, o que vai acontecer? Bom, a expectativa do mercado é que caia algo entre 0,25% e 0,5% ao ano. Ou seja, ainda vai ficar nas faixas dos 13, alguma coisa por cento, mas com sinais que vai continuar diminuindo. Esse tipo de mudança não acontece da noite para o dia. São sempre aumentos ou diminuições sucessivas, quase que como uma escada, como a gente consegue ver, por exemplo, por esse gráfico aqui. E o que acontece com os seus investimentos? Bom, agora que a coisa começa a ficar interessante. Historicamente falando, movimentos de queda da taxa Selic tendem a ser positivos para o mercado de investimentos em ativos de risco. Tendem a ser, não é uma relação 1 para 1, mas é uma tendência. E eu, inclusive, já comentei sobre isso há alguns vídeos. Nesse aqui, para ser mais específico, o tempo está se armando no mundo dos investimentos. Você está preparado? Além disso, é de se esperar também uma disposição melhor do governo com o Banco Central se de fato cair, pois a queda da taxa Selic também tende a estimular o crédito. Pense, por exemplo, em uma pessoa que decide pegar um empréstimo no banco para fazer uma reforma na casa. Então ela contrata esse empréstimo no banco, contrata arquiteto, contrata pedreiro, encanador e eletricista para fazer essa obra. Essa pessoa compra materiais nas lojas da cidade e executa então tudo que for necessário. Não é questão de só ser mais barato pegar dinheiro emprestado, mas sim que esses empréstimos tendem a estimular, tendem a fazer a economia girar. Novos empregos, novas atividades acontecendo. E com esse giro vem também, como eu comentei, a inflação. Nesse exemplo que eu dei, tem uma maior demanda tanto nos profissionais de reforma, no caso, como também nos produtos envolvidos. Aí é a questão da lei da oferta e demanda. E aí, o que você acha que vai acontecer? Uma maior inflação aqui no país? Bom, voltando para a parte dos investimentos, se a taxa Selic cai, isso significa que os investimentos em renda fixa, no geral, tendem a ser menos atrativos. Quem investe em um CDB que paga um percentual do CDI, por exemplo, vai ver que esse mesmo CDB vai render um pouco menos. Isso tende a fazer com que os investidores em geral, tanto pessoas físicas como grandes instituições, grandes fundos de investimento, busquem alternativas um pouco mais arriscadas, como, por exemplo, ações e fundos imobiliários. Você, então, está preparado para esse novo movimento aqui no país? Me conta aqui nos comentários, te inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo aqui da Guilda dos Investidores. Mas, falando sério, me conta aqui nos comentários como estão os seus investimentos hoje. Você tem mais renda fixa, mais ações, mais fundos imobiliários? Como é que está a sua carteira? O que você acha que vai acontecer com os seus investimentos daqui para frente? É muito importante a gente realmente parar e pensar em relação a isso. Lembrando que quando a gente fala de investimentos, nem tudo é sobre retorno. Parte disso é sobre risco também. Será que os seus investimentos hoje estão de acordo com o que você quer do seu dinheiro investido? Me conta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.